Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa bendita de oração. Uma alegria estarmos aqui reunidos nessa noite abençoada, onde, através dessa obra da ABGEM, nós também desenvolvemos esse trabalho de cirurgias espirituais que iniciou em 2011. Nós já temos aí de trajetória, de trabalho mensal, 14 anos dessa obra abençoada que tem impactado a tantas vidas, a tantas pessoas, a tantas necessidades. Para mim, em especial, é uma alegria muito grande pela necessidade do meu espírito ter a oportunidade hoje de desenvolver um trabalho como esse e chegar, por exemplo, no dia de hoje nessa casa e ir encontrando pessoas que vão relatando: Sérgio, olha, passei, tinha um câncer que sumiu. Sérgio, tinha uma pedra que me incomodava, a pedra desapareceu depois do contato com a cirurgia espiritual. Sérgio, o médico tinha me desenganado, fiz o tratamento espiritual e hoje, graças a Deus, estou sentindo esses benefícios no corpo físico. Então isso mostra que, graças a Deus, essa casa, esse grupo, toda essa equipe que se reúne tem conseguido alcançar êxito no desenvolvimento desse trabalho. E hoje, nada melhor do que nós comentarmos sobre o trabalho, pois a maioria de nós, quando chegamos buscando essa atividade, a gente vem buscar a atividade porque estamos doentes. E, através da doença, nós entendemos, através da doutrina, que para o Espiritismo não existem milagres, e sim um processo de transformação que ajuda e que nos favorece a receber todas essas energias dessa equipe médica e espiritual que tanto tem nos assessorado. Então hoje a gente vai falar sobre a transformação pessoal através da doença. Vocês acreditam que dá para se transformar através da dor? Sim. Acreditam, né? Eu vejo isso diariamente, não só na ABGEM, no trabalho espiritual, mas também na área que eu desenvolvo meu trabalho profissional, que é a psicanálise, cuidar de mentes, cuidar da saúde mental. Pessoas que chegam buscando o entendimento do porquê que adoeceram, por que a doença tem me visitado. Sérgio, por que meu pai, que foi tão bom durante a sua existência, hoje está vivenciando um câncer? E nós, através de todos os relatos dos espíritos e também de toda a literatura, nós entendemos que hoje nós vivenciamos e estamos inseridos em um planeta de provas e expiações, que é considerado para os espíritos um planeta hospital. E aí eu poderia perguntar a vocês: se eu vou a um hospital, o que eu encontro em um hospital? Doentes. Ou seja, se nós estamos inseridos em um planeta de provas e expiações que é considerado como um hospital, todos nós somos doentes da alma, em menor ou maior grau. E a reencarnação vem como essa oportunidade para que hoje o Sérgio possa fazer diferente o que ontem ele não conseguiu. E através da palestra de hoje a gente vai tentar entender um pouco mais sobre essa transformação. Porque saúde, ciência e espiritualidade não são dimensões isoladas, mas complementares. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que vem trazendo na expressão física uma doença, o que nós entendemos? Que o corpo ele é o estágio final da doença. Essa doença ela foi construída, ela foi adquirida através dos pensamentos, das emoções que vão sendo cultivados através do período reencarnatório. Então, conforme nós vamos vivenciando os nossos dias, nós vamos construindo através do pensamento e da nossa ideia saúde ou doença. Então, a doença ela não é apenas a falha do corpo, mas a linguagem da alma buscando despertar a consciência. Vejam só que interessante, despertar a consciência. Todo o processo de adoecimento, ele traz por si só uma mensagem que busca nos despertar para uma realidade que eu ainda não consegui enxergar. Emmanuel, através de Chico Xavier, ele tem uma frase que ilustra muito esse momento quando ele nos diz assim, que a doença vem edificar a todos nós aquilo que não foi possível através do amor.
Então a doença vem trazer uma visão, uma orientação diferenciada para a vida que eu estou levando. Por isso que eu resolvi fazer um tema que abordasse isso, a transformação pessoal através da doença. Porque todas as pessoas que eu converso, que eu uso, que me relatam a cura, elas modificaram algum padrão interiormente para que elas pudessem conquistar o aspecto da saúde. Por isso que o Espiritismo ele vem dizer, o Espiritismo não faz milagres. O milagre é essa busca transformadora para que eu possa alcançar toda e qualquer necessidade. O Espírito Amigo, que desenvolve conosco essa atividade de cirurgias espirituais, o Dr. Ludwig, ele fala muito sobre esse processo. E essa frase que eu resolvi trazer logo no primeiro slide é a bandeira que ele leva desse trabalho, nos dizendo que o Espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Por aí nós vamos entendendo por que será que uma pessoa que busca o tratamento consegue êxito, outra não. Nós somos seres individuais, porém com histórias espirituais diferentes. O Sérgio hoje está como Sérgio, o João está como João, o Antônio está como o Antônio, mas nós não somos. A cada experiência, nós vamos cultivando e acumulando padrões positivos e também padrões negativos que vão impactando a nossa saúde, impactando a nossa realidade física. E quando a gente busca olhar para o processo de adoecimento, a doutrina ela vai nos trazendo algumas questões para que a gente possa assimilar isso melhor. Olha que interessante o olhar espírita sobre a doença. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Paciência, nós vamos encontrar esse item iniciando assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí eu poderia perguntar a vocês, como que pode uma dor ser uma bênção? Alguém aqui gosta de sentir dor? Não. Alguém aqui gosta de sofrer? E por que o Evangelho segundo o Espiritismo está me dizendo que a dor ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Porque a dor ela tem esse mecanismo de convite interior para a renovação de caminhos. Como eu disse anteriormente, eu não conheço nenhuma pessoa que passa por um processo de adoecimento que não busca se reinventar e que não busca principalmente voltar o seu olhar para si. Às vezes aquela pessoa que passa uma vida inteira cuidando de outras pessoas, eu faço pelo filho, eu faço pelo irmão, eu faço pelo pai, eu faço pela mãe, mas eu não faço por mim. E aí a vida tem a sua maneira de nos convidar a reavaliar essas posturas. E normalmente essa reavaliação, por estarmos vivenciando esse planeta ainda hospital, ela acontece através da dor. Allan Kardec também vem nos dizer que o corpo é instrumento do espírito e suas fragilidades refletem necessidades evolutivas. Olha que interessante, necessidades evolutivas é aquilo que a gente retorna a dizer, nós somos doentes vivenciando um planeta de provas e expiações, buscando a cada dia, através das experiências, o processo que vai aliviar a nossa mente, que vai aliviar o nosso espírito. E André Luiz nos diz que o perispírito registra desequilíbrios do pensamento e os transmite ao corpo. Isso aqui é muito interessante quando a gente fala sobre o perispírito, para a gente entender o processo de adoecimento. A doença, ela não se origina no corpo. O corpo é o estágio final do processo do adoecimento. A doença ela vai se originar nesse corpo mais sutil, que é a estrutura perispiritual, ou perispírito. Como que esse corpo recebe esse processo de adoecimento? O que molda o perispírito? Os nossos pensamentos e as nossas emoções. Tudo aquilo que eu penso diariamente, tudo aquilo que eu acumulo nas minhas emoções, eu vou impactar esse corpo espiritual. E o corpo físico, o que ele é? Ele é um reflexo dessa estrutura energética. Então, tudo aquilo que vai se acumulando
em nosso perispírito, hora ou outra vai refletir no nosso corpo físico. O que será a medicina do futuro? A medicina do futuro vai ser a correção para que, conforme eu vou acumulando energias no corpo perispiritual, eu possa trabalhar essas energias antes que elas cheguem ao corpo. É o que nós chamamos na medicina de frequência, que hoje já se ouve falar. Uma medicina que vai reestruturar padrões íntimos, favorecendo para que o corpo seja, então, um reflexo positivo de tudo aquilo que nós estamos diariamente construindo. Por isso que no slide anterior eu também trouxe uma mensagem do Dr. Ludwig que vai nos dizer que o homem, ele é o construtor da saúde ou da doença. Para que a gente pare de responsabilizar terceiros. Eu estou doente por causa da minha família. Eu estou doente por causa do meu trabalho. Isso. Eu estou doente pela minha construção diária, que vai favorecer ao meu perispírito refletir ao corpo o processo de saúde ou o processo de doença. E nós temos dois tipos de questões que a gente ouve muito na doutrina, que são as provas e as expiações. O que são as provas? São escolhas para o nosso fortalecimento. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, até na doutrina espírita, hoje eu vejo muito que se torna até já um pré-conceito no meio espírita. Porque chega uma pessoa com câncer, aí eu às vezes ouço os trabalhadores falando assim, vixe, o que será que esse aí fez? Já cria um preconceito. Por quê? Ele já assimila que essa pessoa que está passando por um processo de adoecimento, errou muito. E aqui o que nós vamos entender? Que a pessoa, no processo de planejamento, ela pode escolher o câncer ou qualquer que seja a doença como uma prova para fortalecer o seu espírito. E não como uma realidade que ele tenha vivenciado ou estado de uma forma equivocada nas existências anteriores. Uma coisa que é desumana, eu até diria, que eu recebo muito aqui nas cirurgias espirituais. Principalmente pessoas que chegam e falam assim, Sérgio, eu queria ser mãe, mas sabe por que eu não vou ser? Porque eu fui numa casa que diz que eu abortei não sei quantas vezes na existência anterior, e por isso que eu não consigo engravidar. Isso é desumano, até porque o médium, às vezes, não tem nem capacidade para visualizar, e ele cria mentalmente para trazer uma informação. E às vezes aquela prova que aquela mulher está passando, ela escolheu para fortalecer. Não por algo que ela fez, mas por uma escolha. Quer um exemplo? Eu atendi um caso nas cirurgias espirituais muito interessante. Chegou a mulher e o marido, a mulher grávida de 6 meses, foi fazer um ultrassom e a criança, no seu desenvolvimento uterino, apresentava tumores. Com 6 meses, cheio de tumores na gravidez. E aí chegou essa mulher para fazer cirurgia espiritual. Sérgio, estou fazendo acompanhamento, o médico me disse que meu filho vai nascer e já vai desencarnar por conta dos tumores, mas eu quero acompanhar. Eu e meu marido vamos vir até o nascimento dele. Nesse primeiro dia, veio só a mulher e o marido. E eu fui depois conversar com eles, fiquei sabendo da história, eles tinham uma dificuldade familiar muito grande, tanto com os pais da mulher como com os pais do homem, então não tinha contato algum. E vieram no 7º mês, fazendo toda a cirurgia espiritual e tratamento médico. No 8º mês, eles vieram acompanhados dos pais da mãe. Eu falei, olha, está chegando o pessoal. No último mês, antes do nascimento, também, além dos pais da mulher, os pais do homem também estavam, toda a família reunida. A criança nasceu, já foi diretamente encaminhada para a cirurgia, eles vieram mais um mês, vieram mais outro mês, e no 3º mês de vida da criança, a criança desencarna. Que os médicos haviam dito que ela iria desencarnar logo ao nascimento. E aí essa mulher me ligou, ela falou, Sérgio, eu queria ir no trabalho com a minha família, porque eu queria agradecer ao Dr. Ludwig e a toda a equipe, porque meu filho, eu tive a oportunidade de acompanhar ele por 3 meses, ele iria nascer e já desencarnar. E ela veio com a família.
Quando eles entraram na sala e vieram agradecer ao espírito, o marido, o pai da criança, virou para o Dr. Ludwig e perguntou assim: doutor, por que o meu filho veio com tantos tumores? O que ele fez na vida passada para merecer isso, já no seu nascimento? E o Dr. Ludwig virou para ele e disse: não, aqui a prova não é para a criança, é para a família. É um espírito muito próximo a vocês que, vendo que a família estava toda desestruturada, pediu que pudesse reencarnar nessas condições para tocar o coração da família, que pudesse se aproximar para os cuidados com a criança. E no momento que há essa aproximação, a qual o espírito verifica que o trabalho dele foi desenvolvido, ele retorna ao plano espiritual. Então vejam só que interessante. Qualquer outro olhar poderia dizer assim: é o espírito que está trazendo das vidas anteriores um monte de mazela, por isso que desencarnou. Mas é um espírito que escolheu essa aprovação para que pudesse ajudar o seu processo familiar, o seu processo ali com aqueles que ele tinha vínculos para transformar. Até hoje, graças a Deus, a família tem toda essa aproximação. Agora nós temos as expiações. Aí sim, a expiação, que são consequências de desequilíbrios anteriores. Então vamos imaginar que eu, Sérgio, nessa existência, passei uma existência inteira alimentando ódio, rancor, passando pessoas para trás. Eu acumulei lá no meu perispírito mazelas. O que vai acontecer? Em uma encarnação futura, por uma expiação, eu vou imprimir no meu corpo uma realidade que eu vá precisar vivenciar, um processo de adoecimento, um processo de necessidade, que vai me convidar a toda essa modificação, a todo esse novo olhar. Então perceba, para que a gente tenha sempre em mente que nem sempre uma pessoa que passa por um processo de adoecimento é porque ela está devendo algo a toda a realidade divina. Não, ela pode estar passando por uma escolha para o seu fortalecimento. Então a ciência, pessoal, ela estuda o corpo, a espiritualidade estuda a alma e juntas oferecem o que nós chamamos da saúde integral. Hoje eu busco, com todas as pessoas que eu converso e que também eu realizo os tratamentos na área profissional, conectar esses corpos. Não temos como hoje tratar uma pessoa, por exemplo, só apenas como um corpo físico. Nós somos corpo, mente e espírito. E enquanto a ciência não se voltar a essa realidade, nós estaremos patinando nos tratamentos. Até porque o corpo ele é só o efeito. Onde é que está a causa? A causa está nessas estruturas mais sutis que ainda, infelizmente, a medicina não consegue alcançar. Nós não temos ainda, infelizmente, aparelhos que meçam, por exemplo, uma pessoa que tem mágoa, está magoada com alguém há muito tempo. Nós não temos ainda um aparelho que mostre o impacto que isso energeticamente e espiritualmente gere nessa estrutura. Mas olha só que interessante, pesquisas em psiconeuroimunologia e epigenética já confirmam: pensamentos e emoções alteram células e genes. Eu venho falando disso, a cada palestra eu sempre trago, principalmente as condições de pesquisadores que hoje mostram toda essa realidade. Acho que acabou a pilha. Oi. Então essas pesquisas mostram toda essa realidade. Por exemplo, Dr. Deepak Chopra, que eu adoro os livros. Dr. Deepak Chopra, ele vem através de pesquisas mostrando que as nossas células bisbilhotam os nossos pensamentos e se modificam a partir daí. Olha que fantástico. Se eu entendo que eu sou o construtor de saúde e doença, se eu entendo que as minhas células bisbilhotam os meus pensamentos e se modificam a partir daí,
eu tenho a capacidade de, conversando com o órgão, modificar o seu aspecto. É isso que a psiconeuroimunologia e a epigenética vem nos mostrar. Que eu tenho essas capacidades íntimas de conversar com o meu corpo, de atribuir modificações que vão impactar essa realidade e transmutar as nossas energias. E o Espiritismo acrescenta: pensamentos e emoções alteram também o perispírito que molda o corpo físico. Então, aquilo que nós falamos anteriormente. O perispírito, pessoal, Allan Kardec, ele usa uma terminologia até interessante para a gente entender. Imagina uma máquina fotográfica. É o nosso perispírito. Só que essa máquina perispírito, ela fica fotografando o dia todo. Então, tudo que eu faço, que eu expresso mentalmente e emocionalmente, o meu perispírito está registrando. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, Sérgio, mas não faço mal para ninguém. Eu só estou triste comigo. Eu me fecho lá no meu quarto, na minha tristeza, nas minhas reflexões, o perispírito está registrando. E hora ou outra, ele vai ter que expurgar, colocar para fora essas energias. E de que forma ele coloca? No processo de adoecimento, no processo da doença que vai impactar. Então, como o Dr. Ludwig diz, cada emoção é um comando silencioso que molda o destino de nossas células. Olha só, cada emoção. E aí vem a reflexão: como é que eu estou tratando as minhas células? Como é que eu estou tratando o meu corpo? Como é que eu estou cuidando diariamente da minha realidade íntima? Aí eu já tenho uma visão futura, se eu terei saúde ou doença pela forma como eu me trato hoje. E essa pergunta, pessoal, do livro Leis do Amor, eu acho tão interessante porque eu sempre pergunto a todos: quem aqui acredita que os pensamentos e as emoções podem impactar o corpo de maneira positiva? Levanta a mão. E agora ao contrário, quem acredita que impacta de maneira negativa? Levanta a mão. Olha só. Se eu estou levantando a mão aqui na BGEM, dizendo assim: Sérgio, eu acredito que o pensamento impacta o meu corpo de maneira positiva ou negativa, eu sou o total responsável pela saúde ou pela doença. Porque eu estou erguendo a mão e estou falando assim: impacta para positivo e negativo. Então eu sou responsável por aquilo que chega, por aquilo que eu adquiro. E no livro Leis do Amor, olha que pergunta fantástica que eles fazem para Emmanuel: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? Se a mente invigilante instala doença. Olha a resposta de Emmanuel: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Todas. Essa pergunta a gente deveria ler todo dia, para entender quando eu começo a alimentar as minhas emoções de maneira negativa. Quando eu começo a alimentar as minhas emoções no sentido de prejudicar alguém, de falar mal de alguém. Para que a gente possa refletir e entender, porque Emmanuel ele não diz assim: ah, ela é mais poderosa para uma ou outra coisa. Não, ele diz, ele é categórico: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Nos convidando, então, a profundas reflexões. Para que hoje, se vocês saírem daqui hoje, só com o desejo de alimentar pensamentos positivos, a palestra já encontrou êxito. Só com o desejo, porque o pensamento positivo, a emoção positiva é uma construção, é diário. Eu preciso praticar diariamente até ter êxito naquilo que eu quero buscar. Então, para que a gente entenda o impacto que nós temos para o processo de saúde e para o processo de doença. E olha que interessante, também Chico Xavier, através de André Luiz, nos Domínios da Mediunidade. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexo sobre as células materiais. Alguém aqui come comida estragada? Comida envenenada? Não. Então por que a gente alimenta o pensamento de forma negativa?
Percebam como tem questões que a gente tem que parar para observar e pensar. Porque o texto é claro quando diz, assim como os alimentos podem gerar intoxicação, todos os padrões também emocionais podem ter reflexo sobre as células materiais. E aí a doença chega e eu me revolto. Por que comigo, Deus? Aí a gente volta lá ao início da palestra. A doença é uma mensageira nos convidando a profundas reflexões. E nós temos também a dor e a evolução coletiva. A dor transforma indivíduos e sociedades. Por exemplo, tragédias que geram solidariedade. O que acontece lá quando tem um tsunami em qualquer lugar do mundo? Uma mobilização de pessoas que vão se desenvolvendo e vão apurando as suas sensibilidades para ajudar. O que acontece quando uma família está passando por uma necessidade? Grupos de pessoas que vão se mobilizando para ajudar. Então nós temos, além da dor que é individual, nós temos aquela que parte de uma evolução coletiva, que convida a todos para essa humanização. Até porque a gente passa por um processo de transição, que nos convida a regenerar os nossos sentimentos, saindo desse planeta hospital, adentrando ao tão sonhado mundo regenerado, mas que não é o planeta que muda, é a consciência de cada um, a minha, que vai evoluindo, que vai amadurecendo para toda essa condição de enfrentamento. E aqui nós temos alguns dos exemplos quando nós falamos de transformação pessoal através da doença. A doença como portal de ressignificação, a aproximação da espiritualidade, a reconciliação com familiares, aquele caso que eu contei para vocês daquela criança, e despertar para o cuidado consigo e com o próximo, auto-amor. Esse último é o que eu vejo que está em primeiro lugar dos adoecimentos. Todas as pessoas que eu converso que passaram por um processo grave de adoecimento estavam distantes de si. Não tinham desenvolvimento de auto-amor, não tinham cuidado consigo. Aí a doença chega e ela fala assim, para e olha para você. Para e reavalia a sua intimidade. Eu tenho aqui alguns casos, a gente poderia ficar aqui um bom tempo conversando sobre eles, são casos que nos tocam muito a alma pelo processo de despertar. Eu estou atendendo um jovem de 34 anos, e esse jovem, ele é de uma cidade aqui do interior de São Paulo, bem pequenininha, ao qual ele se deparou com um câncer de pâncreas, com um prognóstico horrível. E aí ele veio, ele não era espírita, buscou tratamentos alternativos e encontrou a Begem lá na internet. E veio aqui fazer a cirurgia espiritual. Em paralelo à cirurgia espiritual, ele começou também a fazer um tratamento comigo a nível emocional para poder entender. Ele falou, Sérgio, eu preciso entender, porque com 34 anos eu estou passando por um câncer de pâncreas. E ele foi me contar a história dele. Ele disse assim, Sérgio, eu tenho 34 anos, eu fui criado numa cidade muito pequena, onde meus pais da fazenda, nunca me transmitiram um abraço, nunca me transmitiram amor, então eu cresci assim muito bruto no sentimento. E ele disse, eu tenho 3 filhos, 2 autistas, grau 3, e a minha esposa. E eu que sou o arrimo de família, e um dia estava lá trabalhando, fui sentindo uma dor na barriga, uma dor, fui fazer o exame e me deparei com esse tal de câncer de pâncreas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Só que eu sei que é muito grave. E ele disse assim para mim, hoje, Sérgio, eu fui lá em Rio Preto, fiz a cirurgia espiritual, estou fazendo meu tratamento médico, 2 quimioterapias na semana, já perdi 20 quilos e não sei o meu prognóstico. Aí ele disse assim, só que a doença, Sérgio, tem me sensibilizado para algumas questões. Ele disse, eu nunca tive aproximação com os meus filhos. E eu vi que depois que a doença se apresentou, que eu percebi que eu não tinha controle do tempo, eu comecei a me aproximar dos meus filhos,
eu comecei a me aproximar da minha esposa, eu comecei a dizer que eu amo os meus filhos, que eu amo a minha esposa, e eles até assustam no momento desse trato, porque nunca teve, e a doença tem me ajudado nessa sensibilidade. E aí ele se virou para mim e disse assim: Sérgio, se eu te falar uma coisa, você vai achar que eu sou maluco? Eu falei: não, pode falar. Ele disse assim: Sérgio, eu hoje faço 2 quimioterapias na semana, já perdi 20 quilos, estou num prognóstico horrível, mas se eu disser para você que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, você acredita? Olha só, uma pessoa que está passando por um câncer de pâncreas, 2 quimioterapias na semana, perdeu mais de 20 quilos, se virar para mim e dizer que ele está vivendo o melhor momento da vida dele. Por que ele está vivendo o melhor momento da vida dele? Porque se não fosse a doença, ele não tinha despertado para a sensibilidade. Se não fosse a doença, ele não tinha despertado para a sensibilidade. Então veja os processos transformadores que a doença apresenta. Foi fazer agora recentemente uma ressonância, o câncer tem regredido. Por que tem regredido? Porque ele está transformando. Porque ele está enxergando o que precisa ser visto. Outro caso, uma senhora de 70 anos se deparou com câncer de mama. Sérgio, pelo amor de Deus, eu preciso entender isso, eu preciso viver. Eu preciso ver meus netos crescerem. Me ajuda a compreender isso melhor. E aí a gente vai conversando e ela vai contando a sua trajetória. Sérgio, passei uma vida cuidando do meu marido, cuidando dos outros, do irmão, do tio, do pai, da mãe. E você? Nunca cuidei de mim, Sérgio. E aí se vira para mim e diz: e hoje eu entendo o câncer na minha vida. E eu perguntei para ela: por que você entende? Ela disse: o câncer veio para me mostrar que eu preciso me amar mais antes de amar as outras pessoas. Então, a gente volta: despertar para o cuidado consigo e com o próximo. Auto-amor. Auto-amor. Nós somos seres individuais. Quem é a prioridade? Sou eu. Em primeiro lugar, para que depois as outras coisas elas possam ser desenvolvidas. Para que a vida não tenha que fazer os movimentos para que eu pare e para que eu observe. Como eu disse lá atrás, a medicina do futuro vai nos ajudar emocionalmente a olhar para essas questões de uma maneira mais ampliada, porque ela vai nos ensinar a medicina que trata as frequências, toda essa condição emocional, para que antes que o corpo adoeça, eu já trabalhe a sua causa e a sua necessidade. E aí nós temos o papel da fé e da espiritualidade no tratamento, que é, através de Allan Kardec, uma fé raciocinada, que não é acreditar cegamente, mas compreender as leis divinas, entender que tudo tem uma causa, tudo tem uma necessidade, tudo aquilo que eu passo hoje tem um motivo de ser, de aprendizado, que possa estar oculto aos meus olhos, mas que há uma necessidade, um planejamento, onde nós temos também que ter um cuidado muito grande, que às vezes a pessoa chega aqui e fala assim: Sérgio, eu tenho uma doença, é meu karma. É meu karma o meu marido, é meu karma a minha mulher, eu não vou deixar porque é o meu karma. A gente muda o karma todos os dias através das nossas escolhas. Escolhas. Não tem um planejamento absoluto. Eu posso, através de uma expiação, ter planejado passar por uma doença nessa existência. Mas o que eu escolho fazer diariamente vai mudar esse percurso. Para melhor ou para pior. Eu escolho. Eu estou no comando. Eu estou na direção daquilo que eu vou construir enquanto saúde ou enquanto doença. Outro papel da fé e da espiritualidade: a oração, os passes, as cirurgias espirituais, o evangelho no lar, os recursos complementares à medicina tradicional. Mas tudo isso, pessoal, sem o nosso esforço, não vale nada. Se eu vim buscar uma cirurgia espiritual, um tratamento, oração, um passe, mas eu não me movimentar na mudança, nada feito. Não tem aquela coisa de ficar
Ô Sérgio, reza para mim lá no centro. Sérgio, leva lá meu nome lá para rezar. Eu passei por uma experiência dessa, eu tinha uma vizinha, todo dia que eu saía para ir para o centro, ela falava, ô Sérgio, leva meu nome lá, pede para o Dr. Ludwig me ajudar. E eu levava. Sérgio, leva meu nome. Sérgio, eu estou isso. Sérgio. Até que um dia eu trouxe, ele falou assim, pode parar, pede para ela vir. As perninhas dela, vim na casa espírita, ouvir palestra, passar pelo tratamento, porque é mobilização. Nada vai cair do céu além da chuva. É mobilização. Então, se eu estou passando por uma vivência, por um processo, eu preciso me mobilizar para entender, para compreender e, compreendendo, transformar a minha realidade. Então, a ciência, cuidando do corpo, e a espiritualidade, fortalecendo a alma. Que a gente possa sempre se reavaliar diariamente. Se perguntar, como é que eu estou cuidando da minha intimidade? Se eu pudesse me visualizar de fora, como é que seria o meu olhar? O que eu precisaria transformar? O que eu precisaria modificar? Porque a partir do momento que eu voltar esse olhar para mim, eu transformo a minha realidade. Eu tenho saúde. Eu paro de adoecer. Todas essas pessoas que hoje eu passei, que me pararam aqui, e que me falaram, Sérgio, eu estou curado. Sérgio, eu modifiquei. Se vocês se avaliarem, vocês vão ver que o grande que dentro desse processo esteve à frente desse barco foram vocês. Porque se vocês não tivessem dado esse passo no processo de entendimento e de transformação, nada disso aconteceria. Por isso, a doutrina ela é libertadora porque ela traz e nos aponta para as responsabilidades que a gente precisa enquanto espíritos em caminhada evolutiva. E caminhos práticos para a transformação. Perguntas que eu possa me fazer diariamente. O que a vida deseja que eu aprenda com essa experiência? Quando a doença chegar, estou vivenciando a doença. O que a vida quer que eu aprenda com isso? Vocês vão ter as respostas. Perguntem. Deixe com que as intuições se apresentem. Deixem com que a espiritualidade possa falar, para que vocês possam aprender e observar o caminho. O que meu corpo quer me dizer? A gente tem dificuldade até de se olhar. Se olhe no espelho, converse com você. O que é isso que eu estou vivenciando quer me dizer? Por que eu tenho uma doença que é repetitiva, que não passa? Eu melhoro, ela volta, eu melhoro, ela volta. O que isso está querendo me dizer? Quais emoções e pensamentos eu estou alimentando? Se a gente perguntar isso, às vezes a gente fica com vergonha do que eu estou alimentando diariamente. Para que eu entenda os processos de adoecimento. E se não houvesse dor, despertaríamos para o amor? Será? Que na escala evolutiva que nós estamos, será que nós conseguiríamos? Por isso que eu finalizo essa palestra com essa frase que vem nos dizer: a doença pode ser o ponto de partida para o maior dos milagres, a transformação interior. A doença pode ser o ponto de partida para o maior dos milagres, a transformação interior. E para finalizar, eu vou deixar, como o seu Antônio também ao início, os convidou, essa casa abençoada, a ABGEM, ela desenvolve esse atendimento de cirurgias espirituais que ocorre em todo quarto sábado de cada mês. Ou seja, nessa semana, sábado dia 25, nós teremos atendimento que ocorre de forma presencial, que precisa ser agendado através do WhatsApp da casa, tem um cartaz lá fora, lá na frente, e também à distância, através do site, vocês podem fazer essa solicitação. Para o tratamento presencial, a gente tem uma quantidade de pessoas. Agora, o atendimento à distância, ele é ilimitado porque ele não tem essa organização. Só que, sempre lembre-se, pessoal, vou buscar uma cirurgia espiritual? Ok. Só que, em paralelo à cirurgia espiritual, eu preciso avaliar o que eu preciso cooperar, o que eu preciso colaborar para que o processo de cura, então, possa se estabelecer. Que Jesus nos abençoe,
Que Jesus nos ilumine. Muito grato pela paciência e pela observação de todos. Muita paz.